Nós estamos de volta com o Canal Livre, esta noite conversando com o economista e ex-ministro Delfim Neto. Ministro, bom, o senhor já falou aqui de algumas ações pontuais que o governo poderia adotar para mudar a conjuntura econômica. Agora eu quero saber do senhor o seguinte: a conjuntura política também é muito importante e interfere na economia. Nós estamos vivendo aí uma confrontação que, se não é institucional, envolve figuras de grande importância institucional. Há obras paradas, por exemplo, por causa do problema de corrupção da empreiteira envolvida na CPI do Cachoeira. Qual é o comprometimento que isso provoca nas ações concretas para o sorrimento da economia? Antes, eu gostaria de dizer o seguinte: eu acho que o governo está fazendo tudo correto. Dentro das limitações e dos instrumentos que ele tem, o Guido, na minha opinião, está fazendo as coisas corretamente. E o Tombini, como eu sempre digo, provou. E agora está mostrando o seguinte: que ele sabia muito mais do que os seus críticos. Essa que é a verdade. Então, tem limitações importantes, de forma que eu espero uma melhoria do nível de emprego, do nível de produto no futuro próximo. Agora, com relação à sua pergunta, é uma tragédia. Se você continua com essa ideia de que eu vou manter essa empresa até decidir o que vai acontecer, você vai atrasar todos esses projetos. Então, a solução natural é natural para quem não está no governo. Eu já estive no governo, sei como é difícil você tomar decisões. Mas a decisão seria realmente considerá-la inidônea e entregar para o segundo colocado, para impedir a paralisação das obras. Porque senão, isso é fundamental, porque a paralisação dessas obras reduz ainda mais o nível de renda, o nível de emprego, o nível de PIB. Porque esse é o único investimento que está acontecendo. Não há pior negócio do que uma obra inacabada. Inacabada. E o custo, aumenta o custo dramaticamente. Mas o Panunzio falou a respeito de uma provável ou possível conjunção de uma crise política grave nós estamos num bojo dessa crise. Ela pode se agravar mais ainda, somado a uma possibilidade de uma crise econômica demolidora. O que poderia acontecer quando nós temos ministros que não passam de semanalmente dar declarações de platitudes? Olha, nós estamos trabalhando para manter o crescimento do país, e mais nada, não há nenhum alento para o empresário. Olha, invista, ponha dinheiro aí, vai valer a pena. Não, mas eu acho que há, sim, uma tentativa de reativar o meio empresarial. Mas de que forma, ministro, que agora não mesmo está expresso? A simples baixa da taxa de juros, as simples mudanças pequenas ainda na política tributária, existem esses mecanismos. Eu acho o seguinte: aqui, Teles, você tem um lado físico que depende só do executivo. Só? Do executivo. Então, haja o que houver nessa crise que está aí, ela vai acontecer, vai ser restrita ao Congresso, eles vão ter que fazer. O que eu acho é que o executivo poderia, e vai precisar, provavelmente a CGU vai ter que declarar como inidônea a empresa e ter a coragem de dizer o seguinte: o segundo colocado que assume e acabou. Não paralisa nada. Essa paralisação é muito ruim. É ruim para todos. É ruim para o governo, ruim para o país e muito ruim, inclusive, para a empresa. Que ela só vai fazer mais buraco do que já tem. Então, se você fizer isso, eu acho que você acelera o investimento e ajuda a crescer. Mas no conjunto da situação, a gente não tem... Poderia sustentar que a economia estaria blindada diante de mais uma crise política? Não? Deixa eu dizer, não tem blindagem, né? Essa crise se transmite para a cabeça das pessoas de múltiplas formas.
Então, o sujeito que vai fazer um investimento grande, que vai levar 2 anos construindo, que depois vai começar a vender, ele fica pensando, será que isso vai ter alguma consequência maior ou menor? Isso seguramente reduz o investimento. O senhor já viveu um momento de crise política tão grave no tempo que o senhor foi governo? Não, no tempo que eu fui governo não tinha uma lógica tão forte que não tinha crise. A vontade militar que não havia nem a política. que predominava. Não, mas o que eu digo é o seguinte, o que está aí, eu acho que nós estamos magnificando uma crise. Nós estamos diante simplesmente de um fato. Se alguém leu algum dia um livro sobre a máfia siciliana, você vai ver que é uma reprodução. Os mesmos setores, as mesmas formas de agir. Você começa com o lixo, se apropria das prefeituras, se apropria dos governadores. Se você brinca, eles elegem o presidente da República. O senhor quer dizer, então, que existem tentáculos perigosos aí na máquina pública. Mas não há a menor dúvida sobre isso. Não só os conhecidos. Não, o que eu digo é o seguinte, é óbvio que esse negócio que está aí é simplesmente a ponta do iceberg. Agora, E que eu espero que seja posto todo ele à vista. É que nós todos esperamos. Professor, quando o senhor fala do juro, da queda de juros, o senhor sabe, o senhor mesmo já disse várias vezes que o governo perdeu muitas oportunidades de baixar os juros, perdeu oportunidades históricas. Agora está baixando. Chegamos agora a 8,5. 8,5. O senhor acha que a tendência é continuar baixando como instrumento para trazer maior... Eu acho que sim. Depende muito da relação, da situação externa. Acho que tem tudo para piorar. lá fora. Lá fora. Nós estamos diante de um problema sério. O cinema da Espanha agora é um problema muito mais sério do que a Grécia. Diferente. Mas a Grécia é diferente. A explosão de uma bolha imobiliária. Imobiliária. E bancária. Bom, o banco que financiou a bolha imobiliária tem que pagar agora, está pagando. 300 bilhões de euros. Agora, o caso da Grécia é diferente. Por quê? Nós já estivemos aqui conversando, eles vão ter que fazer o ajuste. Todos vão ter que fazer algum ajuste. Inclusive a Alemanha. Porque a Alemanha só é virtuosa porque a mecânica de construção do euro e o seu comportamento na relação entre Estado e sindicatos, que controlou, na verdade, os salários, produziu déficit em contas correntes, produziu superávit em contas correntes dela, que só pôde acontecer porque os outros tiveram déficit. Agora, se diz... o euro, na verdade, é um marco alemão. O euro se transformou num marco alemão porque os outros permitiram. Eu sempre dou um exemplo, já demos aqui. A lira se desvalorizou 25% dentro do euro. Se valorizou 25% dentro do euro. O problema da Itália não era tão... A Itália sempre teve uma dívida pública muito alta. Metade dela é financiada pelos próprios italianos. As finanças públicas italianas não eram tão desastrosas. A Itália tinha um buraco em contas correntes gigantesco. Por que a Itália não se defendeu do superávit que a Alemanha estava fazendo? Porque ela estava dentro do acordo de Maastricht. Não podia, senão ela teria elevado a tarifa, teria feito... Mexeu no câmbio também. E mexeria no câmbio, evidentemente. Então o que acontece? Aquela que parece como a mais virtuosa foi beneficiada por um mecanismo que se criou dentro do próprio euro. Ela vai ter que dar a maior contribuição para ajustar isso. A Alemanha vai precisar de um pouco de inflação, a Alemanha vai precisar de aumentar suas importações, a Alemanha vai, na verdade, ajudar a solução. Mas, professor, e a Espanha? A Espanha é uma crise específica, diferente da Grécia e de Portugal. Parece que ela é meio semelhante à da Irlanda, no tamanho maior. É isso mesmo. Assim. Mas os bancos precisam de dinheiro ali para... Como é que vai ser isso? Esse eu acho que vão receber o suporte primeiro do governo espanhol, porque o BCE não vai emprestar diretamente para os bancos.
Mas se você deixar ter uma crise bancária, nós vamos ter uma crise de proporção de 29. Pois é. Nada disso vai valer coisa nenhuma. E tem um risco disso lá, a partir da Tem um risco, da só Espanha, que hoje eles estão mais preparados. Líquidos. No caso da Grécia é diferente. A Grécia realmente, se for para uma aventura e sair do euro, vai sofrer mais do que se ficar no euro. Bom, eu preciso fazer uma pequena parada e a gente já volta para continuar a entrevista com o ex-ministro Delfim Neto. Até já.